começar a gravar aqui uma série de vídeos, continuando, né, partindo do Manifesto Comunista, e depois vou retomar o livro que eu já até escrevi algumas coisas, não sei onde foi parar, não sei se postei, mas caso não tenha postado eu vou fazer de novo, aí depois que eu achar o que eu escrevi eu vou postar de novo, mesmo que seja repetido, talvez tenha alguma abertura maior de visão e tal, mas como há já uma abertura maior de visão com relação ao Manifesto, eu vou postar uma sequência do Manifesto até acabar. Claro, em outro momento eu vou voltar lá aos livros contra Bolsonaro, mas mais com a intenção de entender esses autores e mostrar para todo mundo o quanto eles são fracos e o quanto eles são falaciosos, etc. Mas vamos aqui nos atentar à ideia do Manifesto. Né? O Manifesto, então, o livro talvez mais simples para se entender os objetivos do marxismo e o avanço da esquerda no mundo. E eu coloquei aqui essa primeira parte, né? O Manifesto é um deboche, ele começa e termina como um deboche, como um declínio, traição, onde só é possível demonstrar um radicalismo, e aí abre aspas, né? Um espectro comunista ronda a Europa, começa já num deboche. Né? Escreveram em tom de sarcasmo, deboche, ironia. Mentiras fazem parte do espírito da esquerda, por não se preocuparem com nada temem por não terem o que perder. Marx também zomba da fé, como se seus opositores fossem vilões, e por isso diz, abre aspas, potências se unem em uma santa aliança para espantar, pôr para fora e acabar. Por isso eles mesmos admitiram que o comunismo fora reconhecido entre as grandes nações. Ele reafirma e convoca a união, o combate, a luta, mostrando ao mundo seus objetivos ideológicos. Para ele toda a história é uma luta de classe. Quando eu falo ele, eu estou falando de Marx e Engels também, sua sombra. Luta e embate, muitas vezes com o uso de força. Para eles a força seria uma das formas aí, né, de tentativa de subjugar o capital. Depois provaram que não é nada disso, a ideia não é sobre força e a ideia também não é construir um novo de baixo para cima, sabe? Através de uma dominação, através de algum triunfo, de alguma vitória, através de algum triunfo e tal, a força, né? Com o uso das armas. Isso já foi tentado várias vezes e nenhuma deu certo. A única coisa que conseguiram fazer é deixar aí rastros de sangue. A esquerda faz todo o esforço possível, por isso que eles chamam a direita de fascista, né? Tentando abafar então seus crimes de guerra, sabe? Só que viram não que a via cultural seria a via mais interessante, a menos sangrenta e até mesmo mais fácil de aparelhando o Estado, né? Com material imundo, com a imundície de esquerda, né? As universidades, etc. Hoje, o que era para a esquerda no passado guerra de classes, agora é uma guerra de narrativas. Então, assim, deixou de ser especificamente rico e pobre, agora tornou-se guerra de narrativa. Por isso, o desejo de manter todo o controle de todo tipo de poder, né? Diria Rousseau. Quem tem o poder tem a força. Sabe? E como ninguém em estado de guerra deseja perder, ela, sentindo-se ameaçada, ataca. Por isso mesmo não são pacíficos. Por isso distorceram o significado sequestraram o significado da palavra democracia. Abre aspas, né? A classe oprimida pelo despotismo feudal, aquele poder, né, de tirano, né? Ele fala isso porque na história, né, e a primeira parte do Manifesto, né, você tem lá uma classe que ele coloca oprimida, né? E essa classe oprimida nada mais é do que a burguesia, sabe? Que se tornaria depois a burguesia. Então, de tabela e às vezes maliciosamente eles abafam essa parte da história. Ou seja, quando eles atacam a burguesia, eles estão atacando a si mesmos, sabe? Então, eu falei que essa turma é antropófaga, sabe? A turma, como elas não consideram o passado e como eles consideram o presente dominado pelo capital, eles não têm escrúpulos não, sabe? Eles destroem eles comem a própria carne, sabe? Então quando eles atacam os burgueses, eles estão atacando uma classe que antes era oprimida pelo feudo e depois se destacou e superou o domínio feudal, e agora eles fazem o favor de destruir também os próprios, entre aspas, companheiros. Por isso que eles são justiceiros por natureza, por isso que eles são insurgentes por natureza, sabe? Destruindo os próprios companheiros. Então assim, eles criam depois uma nova caça
a ser destruída por eles próprios. Então, assim, chamar essa turma de covarde é um elogio. Chamar de antropófagos, sabe? É um elogio. Chamar de canibais é um elogio, sabe? São andrófagos, sem limite, sabe? Eles não têm limite. Eles não têm limite. Eles matam um Leviatã aos moldes dele, né? Como eles concebem, né? de um grupo e elegendo outro Leviatã, sabe? Então, assim, a incoerência materializada à esquerda. É por isso que eu coloquei aqui, sabe? É isso que desejam desde sempre, trocar um tirano por outro, mentir contra o inimigo, propondo o oposto como golpe, subjugando depois os discordantes e subordinados. Então, quer dizer, ele chama o inimigo de golpista e depois, logo após, eles elegem um tirano para exercer o golpe contra os discordantes, né? Eu coloquei aqui, na Rússia, os desertores são mortos amarteladas, assim como fizeram com Trotsky, dando uma caretada na sua nuca. Eles tentam apagar isso aí, né? Mas é a cara da esquerda, sabe? É a cara deles, sem escrúpulos nenhum, sem papas, sem escrúpulos, ladrões, mentirosos, sabe? Tudo pela revolução, sabe? Aí eu coloquei, a esquerda sempre fora violenta e até sugiro que tentem verificar qual ação russa ou marxista se impôs, né? Qual o desejo, qual ação russa marxista se impôs sem o uso da força, né? Inclusive hoje a Rússia está se impondo, provando essa tese, sabe? Com o uso da força. Por exemplo, Maemura, do grupo do Che Guevara, né? Maemura, um dos combatentes lá do grupo Che Guevara, confessa, né, no seu livro As Mortes, né? Como diria Stalin, né? Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Não se faz um omelete com os ovos inteiros. Para Marx e sua sombra Engels, não bastava querer mudar o status quo. Não bastaria mudar apenas o status quo. Os oprimidos do partido, como pensado pelo gordo barbado, precisariam se armar, usar armas, mas não só armas, para promover a mudança mediante o uso da força e agora a guerra cultural, guerra das narrativas, etc. Claro que naquela época não se imaginava o crescimento assim tão grande da arma da imprensa, né? Da narrativa, né? Se ele desconfiasse que a narrativa, ele não previu isso, que a narrativa teria um maior poder, sabe? Ele sempre acreditou nas armas com um poder maior, que é o que ele viveu na época, sabe? Mas não é à toa que hoje em dia vários aí se levantaram, entre eles aí também a Escola de Frankfurt, sabe? O próprio Antônio Gramsci, Antônio Gramsci. E aí eu coloquei, para legitimar a insurgência, eles chamaram a burguesia de revolucionária. Agora falando também da questão do dia 8, né? A pergunta que devemos fazer é quem foi a burguesia, né? E aí, como eu já havia dito, foram comerciantes que prosperaram, né, até o ponto de se tornarem reis, né, superiores aos reis, né, reis de si mesmos, né. Isso para Marx era um absurdo, né, pois talento de sobrepujar para poucos. Marx era tão ridículo que via as relações monetárias em tudo, como se fosse a única força provedora do bem. Aquele negócio, né? A força da maioria, a força do dinheiro, são forças, sim, são facetas da força, sabe? Não significam a totalidade da força, né? Nem o dinheiro, nem a força da maioria, sabe? Então, assim, parece que ele se perdeu nessa... Então, assim, quem comprar a premissa que o dinheiro é a força que subjuga todas as outras do mundo, aceitou a premissa marxista, comprou a ideia marxista, sabe? Agora, é preciso ver se essa premissa é verdadeira, né? É preciso ver se ela é autêntica, né? Se ela é certa, se ela é exata, se ela é genuína, se ela é válida, procedente, se ela é incontestável, insuspeita, né? Sim, eu coloquei aqui, a estratégia da esquerda é a seguinte: você cria um espantalho, você cria um boneco para você bater, malhar, você cria um Judas para malhar, cria um boneco, né, para malhar,
queimar, né, para estourar. E o capital serve para esse expurgo, né? Um símbolo do expurgo, né? De vingança popular, né? Então eles usam isso. Uma proposta do socialismo bem fraquinha, então eles atacam o capital, as falhas do capital, né? E aí, de certa forma, eles atacam indiretamente a burguesia, né? Só para não citar nomes, eles usam uma coisa meio que etérea, assim, para poder atacar essa. E aí a pergunta que é, né? O que é a burguesia, né? Se eles usam o capital para atacar a burguesia, o que é a burguesia? Eu já falei isso. Eu coloquei aqui, aqueles, os burgos, e o que eram os burgos, né? Aí se for ver lá naqueles castelos fortificados, né? Aquelas pessoas que comercializavam dentro das fortificações ali, né? Então seriam como camelôs, comparando hoje em dia, sabe? Um grupo de comerciantes que prosperaram fora do Estado, sabe? Fora da vassalagem, fora dos domínios do soberano. Então, assim, desde o início, os burgueses, por isso o liberalismo, sabe? Eles venceram comercializando fora da coroa, sabe? Fora do Estado, né? Esse tipo de povo que Marx desdenhou, né? Que desdenha, odeia, né? Porque como ele é burro, como ele é idiota, sabe? Ele começou a saber falar de teorias, né? Uma grande parte da esquerda, sabe? Como eles não conseguem pôr a mão na massa, né? Para ele, para a turma aí, para a turminha, mais cômodo seria manter uma vassalagem humanizada, né? Capaz de mortificar, né? Mortificar os anseios, né? A ideia deles é mortificar os anseios. Como é que vai ser feita essa mortificação? Se ela é feita de forma efetiva mesmo, calando, né, a gente sabe bem como, essas pessoas, ou por lavagem cerebral, os desejos de liberdade, sabe? Só que para isso seria necessário uma guerra, né? Uma guerra cultural, uma guerra efetiva, uma luta inclusive armada. Exemplos de Cuba, né? O maior exemplo ainda é a Revolução Francesa, né? Então, assim, naquela época era o ideal. E hoje até mesmo, né, com a guerra da Ucrânia lá, assim, a possibilidade de guerra real, terceira guerra, será dessa vez motivada pela Guerra Fria, né, pelo capitalismo versus socialismo, sabe? Mais uma vez, sabe, eles retornam ao campo de batalha. E Marx celebrava disso, Marx, com a terceira guerra mundial, o desejo de todo marxista, superar o capitalismo, nem que seja através de uma guerra, sabe? Por isso que eles criam difamações e diminuem através de mentira o inimigo, né? E eles seguem depois o mesmo passo, né? A luta aí entre os... Aí vai dar origem à luta dos cabelos feitos contra os desgrenhados, né? A direita contra a esquerda, né? A direita sendo os cabelos feitos contra os desgrenhados. Sem querer, ao tratar dos burgueses, Marx revela-nos que seria o esboço do sistema comunista, né, de poder, sabe? E o desejo quando Marx, aí não tem um momento do livro lá, assim, que Marx fala que a burguesia suprimiu os meios de produção e a propriedade, a população. Não, eu coloquei que não, Marx, não é a burguesia. A burguesia não suprimiu os meios de reprodução, sabe? Não suprimiu a propriedade, sabe? Não suprimiu os anseios da população. Ela sim, a burguesia que propiciou, o capital que propicia a emancipação da população, sabe? É o contrário. Quem suprime a propriedade é o Estado socialista, o Estado forte, o Estado leviatã. É ele que acaba com as potencialidades, né? Eu coloquei aqui. Suprimir é acabar com a burguesia, acabar com o burguês, né? E isso não acabou com a expansão da produção, sabe? A expansão da produção deu liberdade. Ele falou que a burguesia é acabar com a expansão da produção, sabe? Muito pelo contrário, ela deu a liberdade de disputa entre produtos e qualidades de produtos, sabe? Disputa de produtos e qualidades de produtos, sabe? O Estado é quem tende a criar monopólios, né? Castrar negociações, anseios, né? Criar oligopólios, né? Para a disputa do mercado externo. Mas aí não adianta, eles criam oligopólios, sei lá o que for, só que não é o tirano que manda no mercado externo, sabe? O mercado externo é governado pelas potências, sabe? Então se a potência do nada quiser restringir aí, meter um embargo econômico aí, sabe? Aí é o povo que sofre, que acaba sofrendo, né? Então assim, os líderes criam a merda e o povo acaba sofrendo, sabe? As consequências, né, da escolha, né? Já estamos sofrendo, já. Mas assim, como disse o Olavo, né? Para trás, como disse o Clóvis de Burgos, né? Para trás nem para tomar impulso. Uma só nação, ou seja, um povo armado, ou um povo desarmado, que eu coloquei aqui, uma só nação, ou seja, um povo desarmado, subordinado a um só governo, da tirania, o fascista,
o ditador, debaixo das botas, o Estado, interesse só, interesse das classes, um sistema planificado, sem concorrência. Marx escreveu isso como capitalismo. Tem uma parte do livro, do manifesto, que ele fala assim com relação aos capitalistas, uma só nação, um só povo, desarmado, subordinado, um só governo, debaixo das botas do Estado, né? Se é um só governo ditador, é debaixo das botas do Estado. Um só interesse de classe, um sistema planificado, sem concorrência. Marx descreveu isso como capitalismo, o sistema burguês. E aí acredito na maldade, na covardia, no engodo, pois isso é o socialismo. O capitalismo seria o extremo oposto. E aí eu vou continuar aqui para continuar mais pra frente, mas cabe uma observação interessantíssima. Eu descobri, lendo um livro, infelizmente, do Augusto Cury. Eles não conseguem passar sem militar, né? Termino lembrando Augusto Cury, que não passa de um rato de laboratório que leva a vida tentando imaginar como é o mundo fora do esgoto. Digo isso com relação aos seus elogios ao choro de Lula, um livro antigo, mas que fala de uma situação de choro do Lula, né? Aí eu coloquei aqui uma observação bem interessante, né? Olha só, em destaque agora. Se tivesse lido Maquiavel, talvez seria menos ingênuo. Eu termino, até mais. E aí só para fechar mesmo, que eu acho que estou faltando nessa parte, então em resumo, em síntese mesmo de segundos, Marx vai pegar na primeira parte e vai dar um esboço de como é que funcionava o recorte ali, através da era feudal ali assim, como é que era o estado de vassalagem daquilo, dizendo que a burguesia conseguiu ser revolucionária, ela rompeu com aquilo tudo ali e passou a se destacar e passou a ela tomar o lugar dos reis e ao mesmo tempo voltar de novo a exercer o poder, oprimindo e tal, sabe? Aí seria necessário uma nova junta contra essa burguesia agora, assim como fizeram com relação aos reis, para poder sobrepujar e criar um novo sistema e daí por diante ao infinito, né? O símbolo do 8 aí. Então assim, mas faz isso de uma forma muito porca, ridícula, sabe? E até mesmo pueril assim. Pelo menos eu vou fazer em duas partes sobre esse começo aqui, para não ficar muito longo, mas trata disso nessa primeira parte. Até mais.